Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A doença de Parkinson é a segunda doença degenerativa mais comum no mundo. Ela afeta cerca de 6 milhões de pessoas, geralmente se desenvolve a partir dos 60 anos e se torna mais comum a partir dos 85. De hoje até quarta-feira da semana que vem, acontece a semana de conscientização do Parkinson. Doutor, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, você conseguiu lembrar o nome do filme? Os Intocáveis. Né? Muito bem. Tá obrigado. Vendo? Não pode, a informação tem que ser precisa. É verdade. Doutor, você já falou o que é o Parkinson. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito dos sintomas, porque a gente sabe que ela vem chegando a partir de 60 anos, mas as pessoas podem perceber algumas coisas e é muito comum que a gente veja as mãos tremendo, mas existem outros também, né? Claro, existem outros tipos de tremor, né? A doença de Parkinson, ela comete geralmente a população acima dos 60 anos. A idade média ali de início é em torno de 60, 62 anos de idade. E o que é mais marcante na doença de Parkinson é o tremor de repouso. É um tremor que não é um tremor que acontece durante a escrita, não é um tremor que quando você vai pegar um copo, quando você vai... Não? Não, esse tipo de tremor geralmente não é o que inicia na doença de Parkinson. É um tremor de repouso, é um tremor que a mão está quieta, o braço parado e aí a mão começa a tremer. Geralmente é bem assimétrico. Um lado vai tremer mais do que o outro, muito mais do que o outro. É assim que geralmente começa. Agora, existe doença de Parkinson também sem tremor. Né? Porque o critério obrigatório da doença de Parkinson é a lentidão do movimento. E isso a gente pesquisa de uma forma simples. Esse movimento aqui, ó. Se esse movimento começar a ficar, né, com uma velocidade menor e com uma amplitude menor, isso já pode ser um sinal de lentidão motora, né? E isso pode ser uma bradicinesia, que a gente chama nome técnico para isso, né? Então, esse é o critério obrigatório da doença de Parkinson. Se esse critério vier combinado, por exemplo, com uma rigidez dos músculos, um aumento do tônus muscular, aí a gente já tem um diagnóstico de parkinsonismo, né? E sem tremor. Né? Então, pode haver casos de doença de Parkinson, sim, que o tremor não é um sintoma predominante. Né? Ele pode aparecer, mas não ser o sintoma predominante dentro desses casos. No caso, doutor, é uma doença neurológica? Sim, uma doença neurológica. Você tem uma perda de neurotransmissor, perda de dopamina, por causa de uma morte de neurônios dentro de uma região específica do cérebro, né, do tronco encefálico, que é em mesencéfalo. Lá tem uma região conhecida pelo nome de substância negra, ali que você tem a perda de neurônios, e aí esses neurônios, eles enviariam dopamina para o restante do cérebro. Então tem essa redução da quantidade de dopamina que chega em áreas específicas do cérebro, causando então essa lentidão motora, essa rigidez e o tremor também. Tiago, você se mostra muito especialista nessa atividade, parabéns, fala com muita propriedade. Juiz de Fora, inclusive, ela é precursora em algumas áreas, referência em muitas outras. Como é que é hoje o tratamento em Juiz de Fora, né, da doença de Parkinson? Juiz de Fora chegou a ser referência em algum cenário regional, nacional? Sim, a gente tem uma abrangência importante aqui na Zona da Mata, né, nas cidades daqui bem próximas, né, então existem profissionais capacitados, aí, os neurologistas em geral, né, tratam da doença de Parkinson com propriedade, eles conseguem, alguns casos que ficam mais refratários, casos que a medicação não resolve e não atende à expectativa do paciente, geralmente esses são encaminhados por especialistas em distúrbios de movimento. E também casos que eventualmente têm indicação cirúrgica. Esses também passam pelos especialistas em distúrbios de movimento, que são neurologistas especialistas em distúrbio de movimento, né? Mas, em geral, o neurologista, e nós temos uma quantidade razoável aqui em Juiz de Fora, e eles tratam, né, com propriedade da doença de Parkinson, sim. E o tratamento da doença de Parkinson, ele envolve o tratamento medicamentoso, né, envolve o tratamento cirúrgico, em alguns casos,
E como tratamento adjuvante, a gente tem todo o apoio da fisioterapia, da fonoaudiologia, da nutrição, da psicologia. Então, todas essas outras áreas, né, dentro da saúde também ajudam muito o paciente com doença de Parkinson. Yoga e fé, né? A pessoa muitas vezes associa, né, a fé e os dogmas, né, seguir os princípios da igreja, enfim. E também a questão do yoga. Uma vez eu li sobre isso. Como é que está associado ao Parkinson? O senhor acabou de falar que não tem cura, mas pode minimizar os efeitos? É uma pergunta bem interessante, né? Porque quando a gente fala em fisioterapia, a gente imagina logo, né, aqueles exercícios do fisioterapeuta e tudo mais. Na doença de Parkinson é muito importante você manter o paciente com algum tipo de atividade, né? Seja ela, né, fisioterapia, né, que tem evidências de melhora, assim, a dança, né, no paciente com doença de Parkinson tem evidência de melhora de algum sintoma motor, de qualidade de vida também desses pacientes, né? E, naturalmente, assim, pilates, yoga, né, são outras alternativas, né, de manter o paciente exercitando. Eu acho que isso é o mais importante. Atividades físicas. Né? Isso, em geral, né? E com relação à religiosidade, né, nós estamos conduzindo um estudo lá no Hospital Universitário, né, da UFJF, justamente para avaliar a religiosidade e a espiritualidade no paciente com doença de Parkinson. Eu não tenho assim ainda dados para te mostrar, né, concretos aí sobre o estudo, mas a gente acredita, né, que o paciente que tenha maior religiosidade, mais envolvido com espiritualidade, né, esse paciente ele possa lidar com os sintomas, seja motores físicos, quanto os sintomas mentais também, como depressão e ansiedade, de uma forma melhor, e isso trazer mais qualidade de vida para ele. Né? Doutor, é hereditário Parkinson? Não, a doença de Parkinson, na grande maioria, acima de 90% dela, é esporádica. Né? A gente não tem assim um caráter de transmissão, né, entre a família e tudo mais. 10% dos casos apenas que tem essa transmissão genética, hereditária e tudo. Geralmente esses casos de transmissão, né, genética, né, com cunho genético, geralmente eles são doenças de Parkinson de início precoce, que a gente chama, abaixo dos 50 anos de idade. Esses têm maior chance de ser realmente genética a causa. Né? Aqueles abaixo de 20 anos, que eu até comentei aqui no intervalo, né, que eu trato de um paciente que começou com doença de Parkinson aos 14 anos. Esse paciente tem doença de Parkinson juvenil. Aí a chance realmente disso ser genética é muito alta. Né? Mas assim, o que a gente observa na prática mesmo, os pacientes acima de 60 anos, né, a causa é esporádica mesmo. E a causa é desconhecida. Né? Nós não sabemos o que causa a doença de Parkinson. Existem diversas teorias, das mais variadas possíveis, né, desde teorias infecciosas, virais, teorias inflamatórias, teorias de estresse oxidativo, teorias de doença na mitocôndria, que é uma substância dentro do músculo. Então, assim, existem diversas teorias, mas até hoje a gente não sabe a causa exata, né, que seria extremamente importante a gente saber, justamente para ter terapias voltadas, né, especificamente para a causa e evitar a progressão da doença. Doutor, o senhor falou qualquer coisa de cirurgia. Essa cirurgia, ela é bem sucedida, não? Porque o senhor falou que morre o nervo lá, né, que para de transmitir a dopamina, que coisa e tal. Então, pegando essa causa aí, o senhor acha que a cirurgia... O senhor acha? A cirurgia... Tem estudos que a cirurgia sim, o tratamento cirúrgico é um tratamento realizado em uma determinada fase da doença de Parkinson. Geralmente não é na fase bem inicial. Geralmente a gente espera aí em torno de 5 anos de doença de Parkinson para indicar a cirurgia. Né? E ela tem indicações muito precisas, muito específicas, né? E não é nenhuma panaceia, a gente não vai curar o paciente com a cirurgia, de forma alguma. A gente vai simplesmente trazer uma melhora adicional dos sintomas motores, trazendo né, talvez uma melhora de qualidade de vida, refletindo em melhora de qualidade de vida no paciente, dentro de 3, 5 anos aí depois da cirurgia, ele vai ter um ganho em qualidade de vida, se for bem indicada, né, se tiver uma boa indicação. Mas de forma alguma não é curativo também. O senhor falou de músculos, né? Muitas vezes você tem um espasmo muscular após uma atividade física. Não tem nada a ver com o Parkinson, a pessoa pode ficar tranquila, né? Não. Isso aí geralmente são fasciculações benignas, né? São esses espasmos benignos que acontecem depois que você, às vezes quando você está muito estressado ou faz alguma atividade física extenuante, isso pode acontecer e não ser doença de Parkinson, né? Doutor, a gente sabe que os hábitos que a gente leva ao longo da vida refletem diretamente na qualidade de vida que a gente tem. Eu queria saber se tem além dos exercícios físicos,
que são aconselháveis para a saúde, se tem algum exercício mental que pode ajudar o cérebro a se manter saudável? Especificamente para a doença de Parkinson, não, sabe? Mas assim, para doenças neurológicas em gerais, principalmente as doenças cognitivas, né, hoje tem se demonstrado que você manter uma alimentação saudável, né, e com uma quantidade razoável de exercício físico, né, é isso que traz a proteção cerebral que a gente chama, né? Então, a dieta do Mediterrâneo, né, cortar muito, evitar carboidrato em excesso, evitar álcool em excesso, né, evitar frituras em excesso. Acho que isso, combinado, né, com exercício físico, né, 5 vezes por semana, 30 minutos aí, no mínimo, né, seria o mais recomendável para a gente poder ter uma proteção cerebral. A gente fica muito feliz de poder passar para a comunidade de Juiz de Fora, né? Tanto conhecimento, né, Erickson? Isso é muito importante. Eu relembro aqui do Josino, que realmente ele tinha um sonho de levar conhecimento para as pessoas, levar educação para as pessoas, e a gente assimilou isso, tanto eu quanto meus filhos, a gente assimilou isso. E a gente queria agradecer aqui, né, o senhor tão novinho, né, e tão estudioso, né, e passando tanta informação para as pessoas, né, e que a gente fica muito feliz de poder, né, estar proporcionando às pessoas um esclarecimento. Porque o que pesa mais em doença, doutor, é a falta de esclarecimento, claro. E de conhecimento, claro. Não é isso? Eu queria que o senhor falasse sobre isso para a gente. Para você ter noção, é estimado que o paciente com doença de Parkinson, ele demora em torno de 1 a 2 anos para chegar ao diagnóstico, né? Outras doenças neurológicas, esse tempo pode ser muito maior, né? Tem doenças neurológicas que demoram 4, 5 anos para se chegar a um diagnóstico, né? Então, acho que realmente gira em torno da sua fala, né? Assim, a falta de conscientização, da pessoa saber que aquele sintoma pode ser, né, um AVC, pode ser uma doença de Parkinson, né? Então, ele acaba não procurando ajuda e isso atrasa o tratamento, né, e, consequentemente, isso vai, né, repercutir na qualidade de vida do paciente. E um dos objetivos dessa semana é justamente levar essa informação. Exatamente. E poderia falar um pouco dessa semana, como é que ela se desenrola mais? Isso acontece. Se vai ser aberto ao público. Isso acontece no mundo inteiro, né? Hoje, dia 4, é o Dia Nacional na doença de Parkinson. Dia 11 seria o Dia internacional da doença de Parkinson, né? E geralmente as pessoas fazem caminhadas, fazem conscientização dentro das clínicas, dos hospitais, ou até na própria na cidade, enfim, distribuindo panfletos e tentando conscientizar a população. Acho que parte dessa entrevista também acho que tem esse cunho, né, esse objetivo. E nós, especificamente lá no Hospital Universitário da UFJF, nós temos um grupo de apoio ao paciente com doença de Parkinson e seus cuidadores. Eu acho que é importante também o cuidador ter também noção, né, sobre a doença e tudo mais. Esse grupo ele foi resultado aí de um projeto de extensão, né, tem 2 alunas de medicina, né, envolvidas nisso, elas que protagonizam esse grupo, e o objetivo é justamente a gente fazer, né, uma mesa de debates mesmo entre cuidadores, entre pacientes, na troca de experiências e tudo mais, e receber também informações técnicas, né, não só médicas, quanto também da fisioterapia, da fonoaudiologia e tudo mais. Nossa primeira reunião acontecerá no dia 23 desse mês, 23 de abril, às 16h30, lá no Hospital Universitário do Santa Catarina, né, anfiteatro Gilson Salomão, lá da Santa Catarina, né, do HU do Santa Catarina. Né. Obrigado, doutor. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Estamos de volta com a mesa de debates para o nosso último bloco do programa de hoje. Doutor, alguns movimentos do nosso corpo são automáticos. Por exemplo, enquanto a gente anda, os braços se movimentam. E eu queria saber se a falta desse movimento em algumas pessoas, que um dos braços ficam mais parados enquanto outros se movimentam, pode ser um sintoma, e se é verdade que com o desenvolver da doença a pessoa vai adquirindo a dificuldade em fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É uma excelente pergunta, Caio. Isso, de fato, é um dos sintomas, um dos sinais, na realidade, que a gente observa durante a marcha do paciente com doença de Parkinson. Quando o paciente vai andar, ele perde esse jogo simétrico, né, de você balançar
os braços, né, durante a marcha, né? Então um dos braços fica meio colado no corpo, né? E pode haver também o tremor da mão, né, nesse braço que está colado ao corpo. Então esse é um dos sinais mais evidentes e precoces aí que a gente pode encontrar realmente na marcha de um paciente com doença de Parkinson. E uma outra característica importante é que a distância entre os pés durante a marcha ela é muito próxima, né? Então a gente chama isso de marcha a pequenos passos, né? O paciente com doença de Parkinson ele não tem aquela amplitude no passo, né? Então fica aquela marcha com um passo bem curtinho, né? Com propensão à queda, inclusive, né? E eles fazem também uma postura mais encurvada, né? Então é isso que caracteriza, assim, quando a gente olha um paciente andando na rua e percebe que o paciente, esse paciente deve ter doença de Parkinson. Está com uma postura encurvada, o braço não está, né, simetricamente, né, balançando, né, o balançar dos braços está comprometido, né, e pode haver o tremorzinho de repouso, né, de um dos braços, né, denotando então uma marcha típica de um paciente com doença de Parkinson. Marcha a pequenos passos, podendo haver uma interrupção da marcha, à medida que o indivíduo vai andando, parece que ele gruda no chão, né, e isso pode ter uma repercussão de queda, né, e queda no idoso nunca é bem-vindo. Hoje é o dia do julgamento lá do Lula, lá se o Lula vai ser preso. Ontem já foi debatido aqui na mesa. Muita gente fala assim, mas está discutindo Parkinson hoje e não está discutindo o Lula. Quer dizer, a vida corre, né, fora as questões políticas, as questões ideológicas aí, e o mundo vive, né? Eu queria saber da Cristina, porque quando o doutor Tiago coloca que vai ter um evento para cuidador e para o doente, né, da importância desse cuidador, mesmo depois de fazer um curso de capacitação, ele continuar na sua preparação, né, de conhecimento, de fazer participações em eventos como o do dia 23 lá no HU. Então, é muito importante isso, né, quando ele citou, porque, na verdade, às vezes, muitas vezes o idoso ele vai ao médico e a família não pode ir. Quem vai com esse idoso é o cuidador. Então, é bom que o cuidador ele né, vá numa palestra dessa, ele vá, né, saber mais, procurar saber mais, para poder, na hora que o médico está conversando com ele fala, nossa, eu já ouvi falar disso, já busquei informação sobre isso, e ele entender um pouco, porque, na verdade, muitas das vezes, quem fica com esse idoso, a maioria do tempo, é um cuidador de idosos, né? Então, assim, a família nem sempre pode estar ali junto com esse idoso. Então, é muito importante isso. Eu vejo muitas vezes em consultas o cuidador que leva esse idoso a consultas médicas. E o médico, ele fala diretamente com esse cuidador, porque às vezes fala com o idoso nem sempre vai guardar todas as informações. E é esse cuidador que vai estar guardando essas informações que o médico vai estar passando naquele momento. Então, assim, Cristina, vamos botar aí um assunto aí. É o seguinte, o que você acha aí, na sua opinião, o que ajuda mais o idoso? Ele permanecer na casa dele com um acompanhante ou ele ser direcionado para uma casa de repouso? Então, eu sempre falo assim, as instituições de longa permanência são ótimas, né? Nós tínhamos o ano passado, acho 14, esse ano nós estamos com 17 instituições. Na verdade, o idoso ele quer ficar na casa dele, nada melhor do que a casa da gente. Claro. Então, assim, se colocar esse cuidador dentro da residência para cuidar desse idoso, é muito melhor, porque o idoso ele não vai estar deslocando para uma instituição que tem regras de horários de banho, que tem regras de horário de alimentação, e está tirando o idoso do lar dele para mandar para uma instituição. Eu acho que com isso vem, né, a depressão, vem aquela solidão do idoso, né? Então, assim, de preferência que fossem uns lares, mas nem sempre acontece. Às vezes a família não tem condição de deixar esse idoso no lar, e aí acaba levando esse idoso para uma instituição de longa permanência. Então, eu queria fazer a mesma pergunta para o doutor. Né? O que a classe médica entende sobre essa questão do lar ou do hospital? Eu acho que eu concordo com a sua posição, Cristina. Eu acho que é extremamente importante, à medida que for possível, né, manter o paciente em casa. Né, aos cuidados, né, não somente do cuidador, mas também ter a família próxima. Acho que isso é extremamente importante. Evita algumas doenças mentais que ele pode desenvolver, né, como depressão, por exemplo. Né, estar perto da família, né, eu acho que isso traz uma qualidade de vida melhor. Agora, tem situações que realmente essa condição não é possível. Né, aí realmente ele tem que ser encaminhado a instituições de longa permanência, não tenha dúvida. Obrigado, doutor.
Cristina, só lembrando, as inscrições ainda estão acontecendo. O início do curso é 14 agora de abril. Eu espero que vá acontecer, com certeza vá. Se não for dia 14, mais à frente, mais dia 14, nós vamos iniciar no Colégio Pio XII, Rua Espírito Santo, 1301. O telefone do colégio é 3215-6701. Está no site também do colégio, né? As informações lá, e a gente está aguardando, né? Nossos novos alunos. Tá, ok, obrigado. Bom, o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês por todo o conhecimento que vocês trouxeram para a nossa conversa de hoje. Debatedores, até semana que vem. Eu também gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. A mesa de debates volta amanhã, ao vivo pela TV Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde e você também consegue acompanhar essa e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube. É só procurar por TV Juiz de Fora e lá você pode compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau.